Fala galera, voltamos e, bom, nosso bate-papo agora é justamente olhar para o nosso inciso 14, né? No bloco anterior nós falamos sobre as inviolabilidades, inviolabilidade domiciliar e a inviolabilidade das comunicações, e agora o nosso inciso 14. O nosso inciso 13, nós já tivemos a oportunidade de vê-lo, né? Ele trata da liberdade profissional, nós estudamos inclusive quando trabalhando a classificação das normas constitucionais, falando genuinamente da norma de eficácia plena, esta norma em especial, a norma de eficácia contida, mas também verificamos o contexto da norma de eficácia limitada. O inciso 14, ele nos faz um link, nos conduz ao inciso 33, mas ele é muito fácil. Ele versa sobre informação. Ele diz para a gente que é assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Aqui a gente está falando do princípio ou da liberdade de acesso, direito de acesso às informações. Perceba que nesse momento nós estamos verificando justamente um teor de dispositivo que diz respeito mais à atividade jornalística, né? Porque, perceba, eu como um jornalista, eu vou ter a oportunidade de fazer com que você tenha acesso às informações, né? E aqui a gente está falando do exercício profissional, por isso lembrar da atividade jornalística. Eu te apresento as informações e você terá direito a acesso a essas mesmas informações. O interessante é que no finalzinho a gente encontra assim, ó, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Detalhe primordial aqui é lembrarmos que eu não tenho uma obrigação de te apresentar ou apresentar a fonte. Aquela fonte que me deu a informação esta está sendo transmitida a todos. Né? Agora, perceba, quando eu garanto, resguardo o sigilo da fonte, a responsabilidade daquela nota, por óbvio, ela é totalmente minha. Né? Ela é totalmente minha. Eu não posso manifestar, exercer a liberdade de expressão anonimamente. Então, o detalhe que o texto constitucional nos indica aqui é: te garanto a informação, mas não tenho a obrigação de pronunciar minha fonte, resguardo a fonte. Todavia, a responsabilidade da nota que for ali veiculada, atingindo o público, essa responsabilidade passa a ser totalmente minha. E por que eu te disse que esse inciso 14 ele faz um link com a informação que nós encontramos no inciso 33? Dá um pulinho lá no 33 comigo. Olha o que a gente encontra aqui nesse nosso inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade, à segurança do Estado. Então, quando nós verificamos aqui esse nosso 33, nós estamos tratando justamente do direito de informação geral. E quando tratando do direito de informação geral, nós verificamos justamente que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações diversas que sejam públicas. Sejam essas informações de interesse particular, ou interesse apenas meu, interesse coletivo, interesse de um grupo, ou até mesmo sendo um interesse de todos. Se a informação é pública, nós temos o direito de conhecê-las, de recebê-las. Tá? E o detalhe é imaginar o seguinte, por exemplo, perto da minha casa, num hospital público, eu vi ali uma placa pendurada, né, na fachada daquele hospital, dizendo que na última hora foram gastos não sei quantos milhões de reais. E quando tive a oportunidade, né, de visitar um conhecido nesse hospital, eu fiquei apavorado com a situação. Vi ali o teto caindo, o chão tudo quebrado, paredes mofadas, tudo ruim. E a obra não tem tanto tempo, mas perceba, nós temos um dinheiro público ali investido, e muito dinheiro. Será que eu teria a oportunidade de tomar conhecimento das informações relacionadas a essa obra, o que deveria ter acontecido, o que efetivamente aconteceu, os gastos especificados, levar em consideração também valores
no procedimento licitatório, essas informações elas são públicas ou são informações sigilosas? Por óbvio, estamos tratando de informação pública. O princípio da publicidade deve ser garantido e nesse ambiente eu teria a oportunidade de conhecer essa informação, porque ela se mostra no meu interesse particular, poderia ser de interesse coletivo, geral. A Constituição ainda diz que serão prestadas no prazo da lei. A informação pública deve ser prestada de imediato, sob pena de responsabilidade. Por que de imediato? Justamente em decorrência do princípio da publicidade. O princípio da publicidade, ele faz a aferição que essa informação ela deve chegar ao público, à sociedade, até mesmo antes de um eventual pedido para conhecê-las. E é justamente esse inciso 33 que garante um pouco mais essas informações, ou melhor, do direito de informação. Avançando um pouco mais, agora chegando lá no finalzão da nossa Constituição, o último inciso, o inciso de número 79. Perceba que esse inciso 79 está aqui, é um dispositivo recente. Ele foi inserido por emenda constitucional agora, bem no início, né, do ano de 2022. Porque a nossa Constituição falava muito já sobre informação. A liberdade de expressão, o direito de resposta, acesso à informação, inciso 14, o primeiro que nós lemos na aula de hoje. O inciso 33 fala do direito de informação geral, mas nós não tínhamos um dispositivo genuíno tratando de dados pessoais, de informações pessoais. E aqui no nosso 79, hoje temos a seguinte redação: é assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então aqui é a possibilidade, né, de se ratificar o direito de proteção de dados. E aí são dados pessoais, estamos falando de informações pessoais. Essas informações pessoais hoje elas são protegidas, inclusive nos meios digitais, justamente por conta de um dispositivo recente que surgiu. Legal, gente. Matamos o direito de informação simples à beça, informações que a gente precisava ter aqui no nosso bate-papo. Voltando, vamos lá para o inciso 15, lá para o início de tudo novamente. O inciso 15 é um inciso solto que trata da liberdade de locomoção. Perceba, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Redação muito tranquila de se entender, né? Nós estamos tratando da liberdade de ir e vir e permanecer, da liberdade de locomoção. E aqui a gente encontra em tempo de paz. Por quê? Quando a gente estuda, por exemplo, o artigo 137 da nossa Constituição, ali nós iniciamos o bate-papo sobre o estado de sítio. O estado de sítio é um instituto de anormalidade institucional que vai buscar garantir, né, a atuação do poder público no intuito de se restabelecer a ordem pública, a paz social, se proteger, inclusive, os indivíduos de eventuais agressões estrangeiras, armadas, ou até mesmo em situações de guerra. E nesse cenário, dando continuidade, né, ao estudo do estado de sítio, nós temos no artigo 139 algumas medidas coercitivas que podem ser adotadas nesse momento de anormalidade institucional. E uma das restrições que nós temos é a restrição à liberdade de locomoção. Quando em tempo de guerra, né, toque de recolher, por exemplo, lá a gente tem a oportunidade de verificar o poder público determinando um horário específico, não deseja mais ninguém na rua. E nesse momento, nós já não estamos tratando em tempo de paz, mas sim em tempo de guerra. E o inciso 15 do artigo 5º diz que essa liberdade de locomoção ela é livre, sim, em território nacional e em tempo de paz. Em tempo de paz não há que se falar em restrição à liberdade de locomoção, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, dele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Mas olha que barato. Aqui, mais uma vez, o Constituinte usa nos termos da lei. Ele garante a liberdade de locomoção em tempo de paz, nos termos da lei, indivíduos podendo entrar, podendo permanecer, podendo sair. É importante lembrarmos que, nesse momento, o Constituinte traz a possibilidade de uma eventual restrição por meio de norma infraconstitucional. A lei da migração, por exemplo, ela determina a questão de estada de um estrangeiro de forma legal no Brasil. Só para a gente criar um aparato aqui de entendimento.
A nossa Constituição, desculpa, a nossa legislação, o nosso ordenamento jurídico garante o ingresso de estrangeiros, né, em documentos específicos, passaporte, por exemplo, sem necessidade de visto. Mas esse estrangeiro ele não terá a oportunidade de ficar no Brasil por tempo indeterminado. Esse indivíduo ficará no Brasil por tempo determinado. Ele tem no máximo 90 dias para estar no Brasil. A partir do 91º dia, ele já precisa ter visto ou de estudo, ou de trabalho, ou quem sabe visto de estrangeiro permanente, e não obtendo essa determinação legal, ele se mostra ilegal. Se porventura encontrarmos ele nessa situação, encontrarmos nessa situação, ele pode ser deportado, ser devolvido ao país de origem. E nesse momento, a gente está percebendo que a sua estada, a sua liberdade de locomoção, ela já sofrerá restrição. Mas perceba que nesse contexto, nesse interim, nós estamos verificando uma regra, uma restrição, uma condição, uma contenção estabelecida em lei. Pois o próprio Constituinte previu a possibilidade de restrições surgissem, obviamente razoáveis, mas nos termos da lei. Mas a liberdade de locomoção é muito simples. Ela não gera nenhum tipo de problema, conseguimos resolver com muita facilidade. Vamos mais. Inciso 16. O inciso 16 ele já inaugura um bloco de estudo, um bloco importante, um bloco que vai nos exigir algumas anotações. Aqui a gente começa a tratar dos direitos coletivos. O primeiro deles, o direito de reunião. Eu vou fazer algumas anotações. Vamos lá? Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Então, desse nosso inciso 16, e é um inciso que costuma cair bastante em provas, nós temos algumas orientações muito importantes. Muito importantes. Perceba? Deixa eu trazer aqui a nossa telinha em branco para a gente começar as anotações. Direito de reunião. Inciso 16. O primeiro detalhe é que nós estamos inaugurando os direitos coletivos. E por tratarmos da reunião, o direito de manifestação em grupo, a liberdade de expressão sendo exercida de maneira coletiva, né? A primeira coisa que nós trazemos aqui é a exigência da pluralidade de participantes. Não há que se falar numa reunião sendo exercida por um único indivíduo. Todavia, a nossa Constituição estabelece a exigência da pacificidade. O caráter tem que ser pacífico. E para efetivar essa ideia de pacificidade, o próprio Constituinte trouxe sem armas. Só que é importante lembrarmos, gente, que arma aqui para a gente não é apenas, sei lá, um revólver. A gente pensa logo no revólver, né? Mas é todo e qualquer indivíduo que põe em risco a integridade das pessoas. Por exemplo, o poder público ele vai buscar tomar conhecimento dos objetos que serão levados para aquele determinado evento. Né? Imagine o seu time de coração, a torcida do seu time de coração, buscando exercer um direito de reunião, exercer uma manifestação e, dependendo do calor do momento, da situação do clube, da fúria, ira, da angústia dos torcedores, dependendo do local, né? Bambus, hasteando bandeiras poderiam ser considerados armas de altíssima periculosidade. Então, na realidade, o poder público vai analisar os objetos que aquele grupo tem a pretensão de levar e buscar dizer se seria ou não razoável a utilização. Então, a gente não está falando apenas de revólver, de faca, a gente está falando de objetos que poderiam colocar em risco a integridade daqueles participantes. Legal? Só que tem mais coisa. A nossa Constituição ela traz claramente a não necessidade de autorização para o exercício da reunião. Isso aqui é muito importante. Eu vejo muita gente se enrolar e eu fico preocupado quando tratando esse valor de autorização. Perceba, imagine o seu grupo desejando exercer uma reunião e o teu grupo não atende os ditames estabelecidos na Constituição para tanto. Se o teu grupo não está atendendo os ditames constitucionais ao exercício correto da reunião, o
O poder público teria a oportunidade de negar o acontecimento dessa reunião? Poderia ou não? Se o teu grupo não atende os requisitos, não atende as regras do exercício correto da reunião. A sua resposta para mim tem que ser sim, Arthur. Se os requisitos não estão sendo preenchidos, se os requisitos não estão sendo atendidos, essa reunião pode ser dissolvida. Acredito que sim, e é muito lógico entender. Tá? Eu também concordo. Essa reunião pode ser dissolvida. Essa reunião pode, inclusive, nem acontecer. O poder público pode negar o acontecimento. Nessa linha de raciocínio, estamos ou não estamos condicionados à autorização? Quando eu faço essa pergunta, embolando a cabeça do aluno, ele diz para mim, sim, se o poder público pode negar o acontecimento, não é autorização. Lembre-se que você tem o direito de reunião. E se é um direito estabelecido, um direito estatuído na Constituição, nós não temos a necessidade de pedir autorização para exercê-lo. Ele é direito, é uma liberdade. Detalhe é que o teu direito acaba quando começa o outro. Então, o que a gente tem muitas vezes é um conflito entre as normas constitucionais que definem direitos. Um conflito entre direitos. E quando há um conflito entre os direitos, a solução para esse conflito vai ser sempre no campo da ponderação. Avaliar, colocar na balança os direitos conflitantes e buscar saber, naquele caso concreto, qual desses direitos acaba ganhando uma preponderância, uma prioridade. Então, na realidade, o negar, ele não é de forma arbitrária, ele não é de maneira não justificada, ele não é apenas não vai fazer, negativo. E se não, ele precisa ser justificado, porque quando não há uma justificação em relação à negativa ao exercício da reunião, nós temos ali uma conduta arbitrária do poder público ensejando a violação de um direito, já que a própria Constituição não traz a exigência da autorização. Se você pedisse, melhor dizendo, se você pedisse ou tivesse a necessidade de pedir a autorização, perceba, o poder público teria duas respostas para te dar, ou sim ou não. Concordam? E se você não tivesse o direito, tivesse que pedir pela autorização, esse não precisaria ser justificado. Então, a justificativa, ela é exigível, ela é necessária justamente pelo simples fato de existir um direito. E não garantir o exercício de um direito, a justificativa deve ser apresentada. Por exemplo, o teu aviso, e é já algo que eu vou anotar aqui, e há uma exigência sim, mas a exigência não é de autorização, a necessidade que o Constituinte apontou é de aviso prévio. No seu aviso prévio, você vai buscar informar ao poder público, por exemplo, o local do evento, o horário de início e de fim desse evento. Você vai buscar levar ao conhecimento do poder público um aproximado de pessoas que estará participando do evento. Você vai levar para o poder público informação relacionada à finalidade do evento. Tudo isso deve ser avaliado pelo poder público. E em avaliação, o poder público vai dizer se porventura seria ou não razoável o exercício daquela reunião, levando em consideração que outras várias pessoas não participaram do evento, nada tem a ver com o evento, mas também não podem ter seus direitos violados ou restringidos ou cerceados em decorrência do seu. A ponderação, ela acontece nesse sentido. E essa resposta negativa precisa ser justificada justamente para se mostrar os motivos pelos quais o poder público negou o acontecimento da reunião. Legal? E como disse, toda reunião tem horário de início e horário de fim. Então a gente também vai apontar aqui o caráter temporário. O caráter temporário para o exercício da reunião. Mais um detalhe, dá um confere aí no inciso 16, ele não está na tela, porque as anotações estão aqui, você está repassando essas informações para o seu caderno que está lindo, né? E aí você leu que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para aquele mesmo local. Aí a própria Constituição já traz um valor de ponderação, desde que não frustrem outra reunião convocada para aquele mesmo local. O teu evento, que busca ser exercido num sábado qualquer, às 9 da manhã... Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula
demonstrativa para você conhecer o nosso curso aqui da La Concursos. É um curso 100% focado no concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro para o cargo de assistente em administração. Cara, um curso muito competitivo que eu tenho certeza absoluta, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir as nossas videoaulas, prestar bastante atenção, você vai ter reais chances de aprovação. O que você estuda vai ser aquilo que vai ser cobrado na prova. Professor, quanto custa, professor, o restante dessa videoaula e muito mais, né? Você apenas R$ 39,90, R$ 39,90 você vai ter esse curso aí, que vai ser um divisor de águas, né, para o cargo de assistente em administração, de acordo com o edital 491. Dá tempo de estudar? Sim. Curso 100% EAD, nós temos uma metodologia, o nosso site não joga somente as aulas para vocês, nós orientamos que os alunos estudam via o Personal Coach, que é o cronograma na qual eu produzo esse cronograma para vocês. Pessoalmente, eu faço aqui o pedagógico da La Concurso para fazer a diferença. Bacana? Gostou? Tem um link aqui embaixo. Clique nesse link, venha estudar com a gente para o concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.